Boa noite. Pensar Política regressa esta semana, debatendo temas muito atuais que têm a ver com o estado geral da sociedade portuguesa. Tenho comigo para debater esses temas o José Almeida Santos, que para além de estar dedicado à empresa que gera a Cerâmica do Douro, também esteve ligado ao ensino superior, portanto, foi professor de ensino superior artístico, há muitos anos ligados à Amnistia Internacional e aos direitos da criança e dos jovens. Hoje tem uma ligação quase umbilical ao VAR, à obra vicentina e auxílio aos reclusos, e também está ligado aos direitos dos consumidores. É presidente da Assembleia Geral da Amnistia Internacional de Portugal, portanto, do período de 2015 2018. Não, terminou em dezembro, 31 de dezembro. Em 31 de dezembro. Portanto, deixou funções de presidente da Assembleia Geral da Amnistia Internacional. Mas, acima de tudo, o Almeida Santos é alguém que olha para os problemas da sociedade com uma veemência enorme de os poder transformar e de os ajudar a transformar, de pensar sobre eles e ajudar-nos a pensar, porque tivemos sempre, isto ainda é um pouco resquício do antes de 25 de Abril, a caridade. E hoje a sociedade prefere mais a solidariedade. E acho que nós refletimos pouco sobre esta dicotomia entre caridade e solidariedade. Ora bem, eu penso que os dois conceitos não se anulam, não têm direcionamentos que se possam considerar conflituosos, bem antes, pelo contrário, são complementares. Existe muito a ideia de que a caridade é algo que não tem um valor de atitude perante os outros. Trata-se de uma situação de superioridade. Diz que a caridade é alguém que dá qualquer coisa para alguém que precisa, sem que haja uma relação afetiva entre a dádiva. Não devemos ler a caridade desta forma. A caridade, em termos muito gerais, tem que ser caracterizada pelo ato de dar sem pensar em contrapartida. Todo aquele que dá alguma coisa sem esperar contrapartida está a exercer um ato de caridade. E nesse aspecto, a caridade é uma ação que deve ser louvável. A solidariedade pode não incluir dádiva. Podemos estar solidários com alguém, nos objetivos, nas ideias, mas não darmos nada do que é nosso. Enquanto a caridade implica dar, implica o ato de dar, sem esperar contrapartida, se não é vender, só trata-se de vender, é uma venda, é uma troca. A caridade não tem nenhum objetivo de troca, dá-se tendo em conta que se entende que há alguém que precisa e que nós podemos dar. Aliás, eu tenho um princípio que todos nós podemos dar, por pouco que se tenha, deve chegar sempre para ajudar os outros, é um princípio que eu sigo. Todas as pessoas podem dar, mais ou menos, porque por pouco que se tenha, deve chegar sempre, devemos ter sempre em conta que deve chegar para ajudar os outros. Portanto, a caridade e a solidariedade nem sempre são vistos na opinião pública com esta leitura que não conflituosa. Solidariedade é estarmos de acordo, é apoiarmos alguém, sem que isso implique dar materialmente, damos o nosso apoio moral, damos a nossa simpatia. A caridade implica dar materialmente. É? Exatamente. E, portanto, os dois conceitos são complementares, podem ser complementares e são louváveis. Isto a propósito daquilo que em Portugal recentemente o Sr. Presidente da República veio a terreiro dizer que sentia vergonha da pobreza em Portugal. Este é um fenómeno que já há muitos anos tem sido transversal à sociedade portuguesa. Eu lembro-me que nos anos 2005 se tentou fazer a partir de 2004, 2005, um programa que potenciava a erradicação da pobreza. Teve-se alguns efeitos positivos, mas veio a crise e tudo foi engolido
pela crise, essa melhoria na percepção da pobreza foi melhorado. Mas hoje regressamos, como é que estamos hoje com a pobreza? Ora bem, vamos fazer aqui também um ponto de situação sobre o entendimento do que é pobreza. Em termos muito gerais e que tenham uma leitura fácil, a pobreza é a privação das condições necessárias para ter acesso a uma vida digna. Quem não tem condições necessárias para ter acesso a uma vida digna é pobre. O que é uma vida digna? É uma vida que implica ter acesso à habitação, acesso à saúde, acesso à educação, acesso aos serviços públicos essenciais, água, eletricidade, saneamento, etc. Isto está definido. O que é uma vida digna? Há normativas jurídicas internacionais que definem os parâmetros para ter uma vida digna. Quem não tem condições materiais para ter eletricidade permanentemente, para não ter aquecimento em casa, para não ter habitação, para não ter saúde, não tem uma vida digna, portanto, é pobre. E depois há diversos escalões de pobreza. Essa manifestação de surpresa do Presidente da República tem que ser lida como uma atitude política. O Presidente da República sabe há muitos anos que há pobreza e que desde há muito tempo, desde há muitas dezenas de anos, sou capaz de estimar, e estas são tais leituras subjetivas, para mim, há cerca de entre 30 a 40 anos começamos a aumentar a pobreza. A pobreza estava a reduzir até os anos 80, estava a reduzir, e a partir do final dos anos 80 voltou a aumentar. Voltou a aumentar exatamente por esta definição que eu disse, que há cada vez mais pessoas que não têm acesso às condições de vida digna. Podia-se dizer, há 50 anos a pobreza não era... É diferente, é relativo. Há 50 anos, por exemplo, ainda a eletricidade não estava disseminada, não se podia considerar um bem essencial. A água, havia água nos fontanários, água pública, gratuita nos fontanários. Hoje não há fontanários, hoje as pessoas têm que ter água e têm que pagar, os fontanários eram gratuitos. Portanto, nós temos que analisar sempre as situações, quando comparamos no tempo, de forma relativa. O que era o padrão médio há 50 anos de vida. Há 50 anos as pessoas quase não se deslocavam. Hoje a generalidade das pessoas tem passe. Há 50 anos não, o emprego era perto de casa. As pessoas faziam a sua vida num perímetro, numa área muito curta. E, portanto, havia todo um conjunto de solicitações para viver diferentes dos dias de hoje. E, considerando a realidade dos dias de hoje e as exigências que os dias de hoje têm para se ter uma vida digna, a pobreza tem vindo a aumentar. Aliás, os dados estatísticos dizem-nos, e portanto essa surpresa do Presidente da República tem que ser lida como uma atitude de natureza política, e hoje os políticos vivem muito desse eleitoralismo. É que eu costumo dizer muitas vezes que a pobreza de hoje é a riqueza dos anos 50, dos anos 40, dos anos 50. Não podemos comparar. Eu penso que não podemos comparar. As pessoas hoje continuam, se calhar, eu, na minha opinião, são mais pobres do que os pobres que eu conhecia, porque, repito, naquele tempo, há 50 anos, o conjunto de solicitações para se viver era quase reduzido à alimentação e habitação. O cozinhar era num fogareiro a petróleo. Há 50 anos, a generalidade cozinhava em fogareiros a petróleo. Como eu disse há pouco, não tinha deslocações. Ainda havia muita gente que se alumiava à luz da vela. Pode dizer, então, mas era diferente, era um tipo de vida. Há 150 anos ninguém tinha eletricidade em casa. Pois, ainda não havia eletricidade. Portanto, devemos sempre avaliar as circunstâncias que definem aquilo que é um padrão de vida digna no tempo, em cada tempo. Em cada tempo. Há 50 anos era um conjunto de requisitos, hoje é outro conjunto de requisitos. E isto também, como é que nós podemos analisar hoje quando se fala que, apesar da riqueza estar a aumentar, a riqueza produzida estar a aumentar, que os pobres também aumentem, quando deveria ser o contrário, ou seja, com o aumento da riqueza, os pobres deveriam reduzir-se bastante, não é? Porque teriam acesso a maior rendimento. Infelizmente, também é verdade que 11% dos trabalhadores são pobres. Dentro desse conceito do pobre.
Agora volta-se à questão que no início abordávamos, porque hoje a sociedade perdeu, relativamente àquilo que era há 50 anos, muito mais apetência para a solidariedade e para a caridade. Hoje há menos caridade e há menos solidariedade. E há muito mais egoísmo. Os ricos são cada vez mais ricos porque são egoístas. Nem sequer pensam que a sua riqueza é feita à custa da pobreza de outros. Não há ninguém que seja autossuficiente. O rico precisa do trabalho dos pobres para ser rico. E a sua riqueza vai aumentando e ele não pensa que está a aumentar à custa dos pobres que vivem com salários baixos. Hoje, o ter emprego não é suficiente. Pode dizer, mas ele cria emprego. Cria emprego, mas se calhar é emprego cujo rendimento não permite condições de vida digna. Por exemplo, em Portugal há 1 milhão de pessoas que vivem com 250 euros por mês. 1 milhão de pessoas. 250 euros e menos, até 250 euros. E há 2 milhões que vivem até 420 euros. Cerca de um quinto da população. Pergunta-se, 420 euros por mês hoje permite uma vida digna, permite pagar uma habitação, permite pagar os serviços públicos essenciais, a água, a luz, a eletricidade, permite pagar os transportes, permite pagar a saúde, permite pagar a educação? Não. Objetivamente não. Portanto, estes 2 milhões de pessoas que vivem com menos de 420 euros por mês são pobres. E a sociedade nem sequer quer pensar neles. Porque esta depois é a questão que se coloca numa franja muito alargada da sociedade e não são só os ricos. Há muita gente que são de classe média e não quer saber da pobreza. Temos que começar a não ter medo das palavras. Há muita gente que não quer falar da pobreza. Eu trabalhei muito, trabalhar sem como eu. É o slogan que se ouve. Depende das oportunidades. Se calhar, há pobres que trabalham muito mais do que pessoas que dizem que trabalharam muito. Vou citar alguns exemplos. Já pensaram nos homens que andam a recolher o lixo? Trabalham com chuva, com frio, de verão, de inverno, em condições que são de condições que a maior parte das pessoas não queria, com aquele cheiro, mexendo o lixo dos outros. E estas pessoas ganham estes valores. Já pensaram nos carteiros? De noite, de dia, com chuva, com frio, com sol, tem que andar na rua a distribuir as cartas. E a fazer um trabalho essencial para nós. Se os lixeiros não fizessem aquele trabalho, era um caos na sociedade. Eram pestes, eram o que aconteceu em Itália quando foi a greve dos... Exatamente. É pensar nas pessoas de classe média e ricos que têm empregadas domésticas. A quem são pagos 4 euros, 5 euros, 6 euros a hora. E que andam durante a semana em 7 ou 8 casas a fazer umas horas nesta, a fazer umas horas noutra, etc. Já pensaram, e essas pessoas fazem um trabalho essencial para a vida de quem tem rendimentos superiores. Será que já pensaram que a pessoa tem esse rendimento superior e pode ir fazer férias ao estrangeiro e pode ir comer aos restaurantes? Porque paga mal aos lixeiros, paga mal aos carteiros, paga mal aos empregados domésticas, paga mal aos pescadores, paga mal aos agricultores. Há todo um conjunto de profissões essenciais para a sociedade que se encontram nestes escalões mais pobres. A sociedade é muito egoísta. Infelizmente, nós já sabemos, e apesar de Portugal ter registrado alguma melhoria, segundo o indicador de Gini, coeficiente de Gini, em que a desigualdade, embora esteja num patamar, desigualdade de distribuição de rendimentos, esteja num patamar interessante, quer dizer, esteja a melhorar, não é? Continua a ser ainda com uma avaliação muito fraca no ranking dos países mais desenvolvidos. Hoje melhorou, passou de 33,9 em 2015 para 33,5 em 2016. Isto não deveria levar ao Sr. Presidente da República, com o seu poder de influência, chamar os empresários, que são aqueles que fazem per si a distribuição do rendimento através dos salários, levá-los a repensar o pagamento remuneratório. Eles agora que até reclamam que devem de ter menos IRC. Quer dizer,
Ficaram todos chocados com o aumento do salário mínimo. Ora, vamos ver. As estatísticas nós temos que olhar sempre para elas com muito cuidado. Exatamente. É sempre a velha questão. Se agora viesse aqui um frango assado para a mesa, em termos estatísticos, cada um de nós ia comer meio frango. Estamos aqui dois. Nem sempre isso acontece. Não é? E, portanto, as estatísticas definem valores médios. Depois há aqueles que estão abaixo da média, há aqueles que estão acima da média. E também interessa ver quais são os critérios que estiveram na base da leitura estatística que foi feita. Porque provavelmente, e isso acontece em muitos dos critérios, o critério de indicador de pobreza, o critério que todos os meses é divulgado do valor do desemprego, etc., muitas vezes afasta-se daquilo que é a realidade dos pobres. O consumo dos pobres é muito diferente do consumo da classe média. Sim, sim. E, portanto, se o critério foi o critério daquilo que são os consumos médios da população portuguesa, provavelmente os pobres não estão aí. Portanto, esse valor do Gini a mim deixa muitas reservas, como me deixa todas as estatísticas. As estatísticas são indicadores que têm que ser lidos com muitas reservas. Mas então vamos aos valores reais. Como eu há pouco disse, 2 milhões vivem com menos de 420 euros. 30% dos portugueses ganham menos que 600 euros mensais. 30%. E 80% dos pensionistas recebem menos que o salário mínimo nacional. 80%. Isso são dados oficiais. Sim. 80% recebem menos que o salário mínimo nacional. Agora, isso são valores do final do ano passado. Um estudo que foi feito sobre a pobreza em Portugal diz que, para os padrões atuais, um indivíduo em idade ativa que viva sozinho devia ganhar pelo menos 783 euros para ter o tal padrão de vida digno. E um casal com um filho deveria oferecer cerca de 1.800 euros. Conhecendo a realidade deste país, quantas pessoas têm estes rendimentos? Poucas. Muito poucas. Portanto, o valor da pobreza é certamente muito superior, se olharmos isto. Estes são valores reais. É certamente muito superior àquilo que nos diz esse valor de Gini. Embora, por exemplo, naquilo que acabas de falar, estamos, por exemplo, no risco de pobreza dos jovens, nós passamos dos 22,4% para os 20,7% que se verificaram em 2016. E, por exemplo, na população idosa passou de 18,3% para 17%. Embora nos desempregados tenha havido um agravamento de 40%. Não, uma melhoria também, de 44,8% para 42%. Quer dizer que estamos a melhorar, que estamos a ser capazes de valorizar o trabalho de quem é pobre, os rendimentos de quem é pobre. No mês passado, a Caritas divulgou um estudo sobre a pobreza em Portugal. E relativamente a esses valores que referiu, em Portugal, os jovens em risco de pobreza são 29,4%. 29,4%. E são dados reais. Não são médias. Já estamos a falar até aos 18 anos? Não, os jovens até normalmente entre os 18 e os 28 anos. Aqueles que podem trabalhar. Sim. Porque os outros dependem dos pais. E, portanto, também essa estatística tem que ser lida com prudência. Como todas as estatísticas. Há outros dados. Não, mas só queria ver o que é que se passou, que fenómeno aqui, para que, não considerar os valores, mas há um sentimento de melhoria. Tem a ver com quê? Esse sentimento de melhoria tem a ver com uma grande campanha que está a ser feita de marketing, no sentido de mostrar que houve uma melhoria. E houve para alguns setores. Para alguma faixa populacional houve. Por exemplo, os funcionários públicos tiveram uma reposição de rendimentos ou deixaram de ter o corte de contribuição extraordinária à solidariedade. Portanto, houve uma diminuição no IRS, deixaram de ter alguns do corte que ia até 20% dos seus salários. Portanto, aí houve mas os pobres não tiveram estes cortes. Não tinham rendimentos para ter estes cortes. E, portanto, quando estes valores agora foram repostos, os pobres não beneficiaram deles. Porque não lhes tinha sido cortado, não beneficiaram deles. Portanto, este sentimento de melhoria existiu naqueles que tiveram os cortes. E estes, como é que conseguem fazer passar esse sentimento? São estes que na sociedade mais falam.
Quantos pobres na televisão têm acesso à televisão e têm capacidade para explicar a sua situação? Quem é que intervém na comunicação social? É uma classe média. A classe alta intervém mais pouco. É a classe média, de uma forma geral. E a classe média teve reposição, teve melhoria da sua situação. Mas estamos aqui a falar de pobreza. E os pobres não tiveram porque não lhes foi cortado. Não foi cortado porque não tinham rendimentos para ser cortado. E, portanto, não beneficiaram agora deste sentimento positivo. Bem antes, pelo contrário. Os pobres tiveram a eletricidade, se nos recordamos, antes desses cortes. Mas hoje temos a eletricidade social. São simbólicos. É simbólico. Os valores da tarifa social, também esse é um sofisma que passa na sociedade. Os valores da tarifa social só se aplicam aos consumos. Não se aplica à taxa de potência, nem se aplica a todas aquelas alcabalas que representam 50% do recibo de eletricidade. E, portanto, a tarifa social só se aplica ao consumo. E aplica-se ao consumo de uma forma gradual, não é igual para todos. Eu conheço muitos casos de pessoas que têm 1,5€, 2€ de desconto na fatura de eletricidade de fim de mês. A fatura é de 25, 30, 35€ e elas têm tarifa social e têm 1,5€, 2€. É evidente que para estas pessoas 1,5€, 2€ é importante. Mas isto até nos devia refletir no outro âmbito. Que diabo? Como é que sociedade é esta que vivemos? Que estamos demagogicamente a dizer que há uma tarifa social de eletricidade e depois damos um desconto de 1,5€, 2€. O que é que isso tem de significado na vida de uma pessoa? É a caridadezinha, não é? Eu não chamo caridade, porque para mim a caridade tem uma leitura altruísta, como há bocadinho disse. A caridade é dar sem esperar contrapartida. E é dar de forma significativa. O velho símbolo, uma velha frase rotária, que é dar de si antes de pensar em si. Sim. E isso é caridade. E, portanto, não devemos ler a caridade como um sentimento negativo. Nem devemos colocar na caridade aquilo que não é caridade. Isto é demagogia. Quando se fala que há uma tarifa social de eletricidade e depois se faz um desconto na fatura de 1,5€ ou 2€ por mês, ou 2,5€, depende dos casos, é demagogia. Nem sequer é caridade, porque está-se a utilizar um conceito nobre para um ato que é demagógico, só serve interesses de natureza política. Quando se diz que os reformados vão ter aumentos, os reformados este ano, aqueles que têm reformas, penso que se inferiores a 630€, 700€, não me recordo bem o valor, vão ter este ano um aumento de 10€. Eu pergunto às pessoas que pensam que isto é um bom aumento, reformados foram aumentados, aliás, os jornais passam reformados com 2 aumentos no ano. Tiveram um aumento de 2 ou 3€ em janeiro e agora vão ter 6 ou 7€ em agosto para dar os 10€ ano. 10€ por mês, no final do ano. O que é que representa 10€ na vida das pessoas? São 30 cêntimos por dia. 30 cêntimos por dia faz com que as pessoas deixem de ser pobres. Isto é demagogia. Não tem significado. E isto vai pesar no Orçamento Geral do Estado cerca de 170 milhões de euros. Foi os últimos números que eu vi. Quando nós todas as semanas somos confrontados com subsídios, só o ano passado o Estado, em subvenções a instituições, concedeu mais de 4 mil milhões de euros. 4 mil milhões de euros. Isto dava para dar 300€ de aumento a cada pobre. Aqui acabava-se a pobreza. Se estas subvenções, que são casuísticas, são subsídios para mil e uma coisas que as pessoas pedem, isto representou, e quem é que teve? O Montepio Geral, a Finobre, a Cruz Vermelha Portuguesa, etc. 4 mil milhões de euros. Dava para dar um aumento nas pensões de 300€ por mês. Mas eles também fazem um trabalho considerado meritório, nomeadamente a Cruz Vermelha, para mas isto são subvenções fora daquilo que é o orçamento normal. E são casos pontuais. Tem um bocado vinha na notícia que, não, na hora do almoço, que Montepio, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que não paga IMI, aumentou as rendas, portanto, dos seus inquilinos. O caso que estava em preço de 150 para 750€. E com um senhor de 70 anos dizer: será que a Santa Casa da Misericórdia também entrou no regime do capitalismo? Isso está em todo lado. O modelo de sociedade em que nós estamos, que foi tomado pelo poder económico e financeiro, que domina o poder político, hoje o poder político não tem independência da ação. Quem domina a vida em sociedade é o setor económico e financeiro. E é por isso que há sempre dinheiro para a banca
Para a banca nunca há dificuldade em obter os milhares de milhões. Para os reformados, para dar 10 euros, já se torcem todos e isso só vai representar 170 milhões no final do ano. Mas para a banca há sempre 2 mil milhões, e ainda agora o Ministro das Finanças, semana passada, diz que eventualmente vai ser preciso mais uns milhões para o Montepio. Não são trocos, são milhares de milhões para o Montepio. Para aqui há sempre. E não há nenhuma dificuldade. Portanto, o que há aqui é um domínio do poder económico ou financeiro sobre o poder político que faz com que o poder económico ou financeiro continue a praticar todas as mordomias com os seus servidores, administradores, salários elevadíssimos de milhões de euros, todo um conjunto de benesses. Agora também, como vemos ultimamente, o próprio poder político, nós temos, é uma situação escandalosa, temos ministros acusados de receberem subsídios do poder económico, mesmo enquanto estão a exercer a função de ministro, é público agora. E temos o caso dos deputados que recebiam as deslocações, os deputados das ilhas que recebiam as deslocações e que mesmo, além de receberem as deslocações, ainda recebiam um subsídio que permitia compensar o custo das deslocações. Portanto, há todo um conjunto de faixas da sociedade que tem mordomias e essas que mantém. Aliás, o Presidente da Assembleia da República diz que, sim, senhora, não é nada ilegal. Quando o problema que se põe é se não ser ilegal. É se a lei tem base moral e se a lei tem base ética. A moral e a ética têm que estar acima do legal. A lei é uma folha de papel que se rasga e faz outra lei. Aliás, tem sido sempre assim, quando a lei não serve, faz outra lei. E também foi feita numa época em que a mobilidade era muito mais difícil, porque havia só os aviões da SAP ou da TAP, e agora já os low cost. Portanto, isso. Embora, quer dizer, eticamente e legalmente, parece-me que as coisas não. Moralmente é que parece que estamos com um problema sério de moral, não é? Porque estamos a exigir sacrifícios a uns e não somos capazes de pensar nos nossos próprios sacrifícios. Claro. Agora, há aqui uma coisa que eu ainda não percebi, como é que, quando falamos de pobres, também falamos de várias sensibilidades de pobres, não é? Porque há os pobres e há os pobres sem abrigo, os pobres da pobreza profunda. Para isso, a sociedade não tem sido capaz também de os colocar numa situação que não seja aquela situação degradante que nós vemos no dia a dia quando vamos aos centros das cidades, das grandes cidades, porque ela é mais visível nos centros das grandes cidades. O que é que se pode fazer para os sem-abrigo? Ora bem, pobres são todos. Pode depois, que não há dois pobres iguais, como não há dois ricos iguais, como não há dois... Quando falamos pobres, falam daqueles que efetivamente estão privados de tudo, não é? Quer dizer, da própria dignidade da vida, não é? É sempre difícil falarmos sobre aquilo que são as dificuldades que as pessoas têm e valorizá-las em termos de uma escala gradativa. Uma pessoa que está em dificuldades, para ela, aquilo é um problema muito grande, seja qual for a dificuldade, porque ela não está a conseguir resolvê-la. E, portanto, para mim, os pobres considero-os todos no mesmo plano. Agora, há situações diferenciadas em termos de que cada um é um caso isolado. E os sem-abrigo são um caso específico. Os sem-abrigo, como sabemos, muitos deles eram pessoas que ainda não há muitos anos tinham aquilo que se podia considerar uma vida normal. Eu conheço casos sem abrigo que eram pessoas que viviam normalmente numa casa com as tais condições que há bocadinho defini para não ser pobre, com água, eletricidade, tinham os filhos na escola, tinham acesso à saúde, etc. Ficaram desempregados. E hoje a facilidade com que se fica desempregado é terrível. Também como ficar-se em casa hoje em dia. Também, exatamente, as execuções, as penhoras e despejos. Exatamente. E eu conheço pessoas que chegaram a situação de sem-abrigo por esta via. Eram empregados, ficaram sem emprego. Ficaram sem emprego, começaram a ter dificuldades em honrar os compromissos, em pagar o financiamento da habitação da casa, em ter os filhos na escola, etc. A primeira coisa que acontece normalmente é, na verdade, a casa. Ou vendem a casa e pagam o que devem ao banco, ou o banco executa a casa e eles têm que ir para casas de familiares. E vão para casa. Ainda fica com a dívida. Ainda fica com a dívida, exatamente, porque normalmente o preço de venda não paga o valor em dívida e, portanto, a pessoa ainda continua com o remanescente da dívida. Foram para familiares, casas de familiares ou de amigos. É sempre uma situação de grande conflito. Raros são os casos em que as pessoas conseguem
um convívio harmonioso. Passado algum tempo, há ali já um norgórdio a dificultar a boa relação e, portanto, saem da casa dos familiares ou dos amigos, vão para uma pensão. E sempre a degradar. Entretanto, os filhos já foram para a casa dos padrinhos ou foram para a casa dos avós, assim. E eles foram para uma pensão. Foram para uma pensão e vão pedir o subsídio à segurança social. E, entretanto, acabou o subsídio de desemprego, vai acabando o subsídio social de desemprego, ainda ia minorando, e chega a uma altura que nem tem subsídio de desemprego, nem tem subsídio social de desemprego, e tem o rendimento social de inserção, que neste momento é um valor de pouco mais de 100 euros, depende de cada caso, mas o máximo são 180 euros por pessoa. Depois já não dá para pagar o quarto da pensão. Pedem à Segurança Social um subsídio. A Segurança Social lá concede um subsídio. Muitos destes já vão a buscar a alimentação à rua, porque o trabalho destas instituições de apoio ao sem-abrigo é para aqueles que dormem na rua, mas também é muito para aqueles que ainda têm um teto, chamemos assim, ou numa pensão em casa dos pais, mas já não têm possibilidade de confeccionar os seus alimentos. Então vão à rua, vão à noite, buscar os alimentos para levar para casa. E, portanto, já são pessoas que estão no meio caminho e depois acabam por cair na rua. E depois acabam por ir viver para a rua, porque mesmo este teto provisório, mais dia menos dia falha, se não se conseguir, e não se está a conseguir, arranjar a alternativa. Poucos são os casos, há casos, mas poucos são os casos em que se consegue inverter isto e voltar a permitir que as pessoas tenham condições para retornar aquilo de onde saíram. A Câmara Municipal do Porto fez um projeto de alojar alguns sem-abrigos em casas, cedendo casas, portanto, preparando casas para... Por acaso não sei como é que está o desenvolvimento do projeto, porque achei um projeto interessante, que é, portanto, as casas divididas em cada casa, em cada quarto haver 3 ou 4 camas, portanto, ter acesso à limpeza. Portanto, eles eram só os residentes, porque depois faziam a sua vida normal. Porque normalmente as pessoas não têm acesso à limpeza, não tomam banho, não fazem barulho, e portanto a sua própria imagem fica muito negativa perante as pessoas que passam por ela e não os tornam ainda mais. Muitos desses projetos falham em muitos aspectos que eu considero básicos e basta perguntar aos sem-abrigo. Há muitos casos em que os sem-abrigo não querem ir para estes projetos. E não querem ir porquê? Porque as pessoas, os sem-abrigo, têm alguns valores e uns deles é a privacidade. Eles não querem e a privacidade e a liberdade. A liberdade, sobretudo. E a privacidade também. Sobretudo as pessoas com exatamente. E, portanto, qualquer projeto para os sem-abrigo tem que permitir que eles continuem a ser livres. O ter que partilhar um quarto com outra pessoa, quando eles na rua não partilham, já é uma... Exatamente, já é uma dificuldade enorme. Porque a outra pessoa ressona e ele não ressona. Porque a outra pessoa chega mal, ou porque a outra pessoa vem tarde e acorda quando ele já está a dormir. Há depois todo um conjunto de problemas que para nós podem ser menores, porque diziam, mas é melhor ficar na rua, mas para quem está na rua é importante. E, portanto, todos os projetos que se destinam a reverter a situação dos sem-abrigo têm que ter em linha de conta o respeito por aquilo que são as condições, eu diria até humanas. O direito à liberdade é um direito que toda a gente reivindica. A liberdade não se cinge só à liberdade da expressão, à liberdade da associação. É à liberdade de nós vivermos como achamos que devemos viver. É a liberdade de ser. Exatamente, a liberdade de ser. E muitas vezes estes projetos que são feitos não têm-se em conta. E falham, e depois falham. Aliás, há sem-abrigos que não querem ir dormir ao albergue de mendicidade, porque têm horários, têm que lá estar até uma determinada hora, têm que se levantar a outra hora, etc. E isso já colide com aquilo, até porque hoje sabemos, e a psicologia tem-nos dado indicadores preciosos. A liberdade das pessoas faz com que cada um de nós seja diferente. Há pessoas que levantar às 6 da manhã ou às 7 da manhã não tem problema nenhum. Mas há pessoas que o seu biorritmo não lhe permite que ela esteja proativa a essa hora. Cada pessoa tem o seu biorritmo. Há pessoas que se adaptam.
Tanto podem levantar-se às 6, como às 9, mas há pessoas que não se adaptam. E a psicologia, é por isso que cada vez há mais doenças do âmbito psicológico e psiquiátrico em Portugal, tem dito que a sociedade hoje, formatando, como está a formatar a vida em sociedade, está aí contra aquilo que é o melhor ritmo das pessoas. E, portanto, este respeito pela liberdade da pessoa estabelecer o seu padrão de vida deve ser tido em conta em todos os projetos de apoio ao sem-abrigo. Há aqui uma questão que eu às vezes penso, sou um bocado observador atento, verifico que há gerações de continuidade no seu sistema de pobreza. Ou seja, esta pobreza já vem de bisavós, avós, pais e netos. Será a pobreza genética? Não, não é genética. Ou será um estado de... Não, o que há é um problema de condições. É evidente que quem é pobre tem mais dificuldade em sair da pobreza, em adquirir aquelas condições para ter uma vida digna, do que aqueles que já têm. Quem já tem uma casa onde os pais vivem, vai herdar a casa dos pais. Não tem que ter já o dinheiro necessário para comprar uma casa, como aquele que é pobre e que vive numa habitação, ou num bairro de uma barraca, ou numa habitação social degradada, tem muito mais dificuldade em passar para uma outra habitação, tem que ter meios financeiros, tem que ter emprego, do que aquele que já herdou dos pais ou dos outros familiares uma casa com condições. Alguém da classe média tem, e isso também está aprovado no sistema de ensino, tem condições para fazer com que os seus filhos obtenham um rendimento escolar e uma formação académica que lhe permita ter melhores empregos do que aqueles que são pobres. Independentemente de haver casos de pessoas pobres que conseguem dar esse salto, mas é de certeza com um esforço muito maior do que aqueles que não são pobres. Um pobre tem muita dificuldade em sair da pobreza. E é por isso que nós vemos que há famílias que se mantêm ao longo tempo na pobreza. E depois há aqueles casos de pessoas que mesmo assim fazem um esforço e que, fruto do crédito, etc., que dão um salto e compram uma casa e compram um frigorífico e até compram um automóvel. Só que, como não têm condições de sustentabilidade para este padrão de vida, porque os empregos são precários, os salários são baixos, acabam por passar algum tempo a perder tudo. Devo dizer que, por exemplo, em 2017, nós já tínhamos 583 mil famílias que não conseguiam pagar os débitos aos bancos. No final de 2017, havia nos bancos, em dívida, 583 mil pessoas que compraram bens, casa, frigoríficos, automóveis, e que não estavam a conseguir pagar aos bancos. O mal parado atingia o valor de 16 mil milhões de euros. 16 mil milhões de euros o crédito mal parado, que é o crédito que não há condições para recuperá-lo, porque as pessoas não têm meios financeiros para recuperar. A autoridade tributária tinha feito mais de 4 milhões de penhoras. E isto, relativamente ao ano anterior, implicou um aumento de 55% de execuções. Cada vez mais as execuções aumentam. E aumentam porquê? Porque as pessoas não têm uma estabilidade económica, um emprego, um salário, uma remuneração. A instabilidade hoje no desemprego e na remuneração é muito grande, que lhes permita continuar a honrar os seus compromissos. E até assistimos aqui a situações que, no meu ponto de vista, são eticamente reprováveis. Ainda há dias um grande jornal aqui da cidade publicou em título de primeira página: leilões de casas a preço muito competitivos. E depois dava a notícia e a sala dos leilões estava cheia de pessoas que iam comprar bens que tinham sido penhorados e vendidos de pessoas que não tinham condições para pagar. E eu sou contra este tipo de leilões. As pessoas que compraram... Os aves de rapina. Exatamente. As pessoas que compraram por 10 reis de mel coado um bem que era de uma pessoa que fez 1001 sacrifícios para manter e só não manteve por razões que ela não pôde ultrapassar. As pessoas deviam se sentir mal quando vão comprar estes bens. Eu não vou a nenhum destes leilões. Eu não compro bens. Eu senti-se muito mal, porque é um bom negócio. Pois, mas é um bom negócio à custa do sangue, suor e lágrimas dos outros. Eu penso que isto não é digno. Eu penso que as pessoas deviam ter um bocadinho mais de respeito
pela condição humana daqueles que perderam esses bens. E, por outro lado, as entidades que executaram deviam também ter uma visão humanista e negociando um crédito, por exemplo, ano passado a DECO, a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, teve que renegociar com as entidades financeiras 26 mil créditos que as famílias recorreram à DECO para renegociar. E a DECO tenta sempre renegociar. Ou aumentar o prazo de pagamento, ou considerar um período de carência até que a pessoa tenha uma estabilidade. E por vezes consegue-se isso. Ora, quando não se consegue e os bens da pessoa são executados e depois vão a leilão e há pessoas que dizem que fazem um bom negócio porque compraram as coisas a preço muito mais baixo do que ele valia, tem que pensar que estão a ser como as sanguessugas. Estão a viver à custa do sangue dos outros. Isso é um facto. Como ultrapassar esta panaceias podemos abordar para resolvermos este problema que é um problema sério que nos deveria envergonhar a todos. Sentirmos que há pessoas ao nosso lado que passam fome, que têm condições de vida bastante difíceis. O que podemos fazer? É um novo modelo de sociedade. Nós temos que dizer aos nossos políticos, e temos que fazê-lo, porque ainda temos o poder do voto, ainda que ele, infelizmente, não represente muito. O marketing hoje encarrega-se de nos obrigar a votar, mesmo que não saibamos se o nosso voto vai contribuir para melhorar aquilo que nós queremos de melhor. Mas, pronto, o caminho é pressionar o poder político para que haja um novo paradigma na gestão daquilo que é o interesse público. O nosso poder político não pode estar refém do poder económico-financeiro. Nem o nosso poder político não pode exercer o poder a olhar para o seu umbigo. E se eu quiser caracterizar este modelo de sociedade em que estamos, estou a ver o poder político refém do poder económico-financeiro e depois olhar para o seu umbigo. Fazer com que a sua condição de natureza pessoal seja uma condição folgada. A pobreza não está na ordem do dia hoje do poder político. E, portanto, não está na ordem do dia, temos que dizer, tem que estar na ordem do dia, temos que dizer, senão os senhores não colocam isto na ordem do dia, com medidas concretas. Tem que haver um aumento significativo de remunerações e de pensões. Tem que haver. E o dinheiro há dinheiro, porque se há dinheiro para o setor financeiro de milhares de milhões, não se pode estar a ratear uns cêntimos, em termos de relatividade, assim que se diz, para ajuda aos pobres. Tem que haver um aumento de rendimentos dos pobres. E, por outro lado, tem que haver uma política de gestão dos serviços públicos essenciais que os torne acessíveis. É preciso ver que a eletricidade, ainda não há muitos anos, tinha um IVA de 11%. O IVA, quando entramos na famigerada crise, o IVA da eletricidade passou para 23%. Quem é que foi mais afetado por isto? Foram os pobres, porque os pobres é que contam os cêntimos para estes serviços essenciais. Aliás, há também os tais indicadores que são contados. Mais de metade dos consumidores portugueses afirmam que não pagam as faturas dentro do prazo por falta de dinheiro. Mais de metade dos consumidores. Ora, estas pessoas que não pagam as faturas dentro do prazo por falta de dinheiro têm que dizer ao governo: os senhores têm que mudar radicalmente o tipo de política. Mas o governo está refém do poder económico-financeiro e olha primeiro para o seu umbigo. E estas últimas notícias que vieram nos últimos meses, dos escândalos da nossa classe política dirigente, e não é um problema só português, em Espanha há um problema enorme de corrupção, do poder político, na Inglaterra a mesma coisa, na Alemanha a mesma coisa. Portanto, o problema é um problema mundial. Nos Estados Unidos até temos um milionário a presidente dos Estados Unidos e que, portanto, baixou o imposto sobre os ricos. Foi uma das primeiras medidas que ele fez logo, foi diminuir o imposto sobre os ricos. Isto faz, e depois os pobres vão votar nestas pessoas. Portanto, temos que condicionar o poder político e dizer: nós não votamos nos senhores se não mudarem de paradigma. Mas será que os pobres gostam de ter os ricos ao seu lado? Bem, como sabemos? Gostam de ser pobres ao lado? Não. O problema é um problema de marketing. O poder político tem hoje uma das características deste século XXI, que já vem atrás, nos finais do século XX, é que o marketing tem uma força muito grande. O marketing leva a que as pessoas tomem atitudes que não vão a favor dos seus interesses.
mas são seduzidas. A sedução é um fator importante. A sedução não é só de seduzir a nossa namorada ou o nosso namorado. A sedução por aquilo que os políticos colocam no seu palavreado. Aliás, há 2400 anos, o Platão, quando escreveu a República, já na altura ele dizia que a sedução, as pessoas bonitas e bem-falantes, são aquelas que vão ter mais possibilidade de serem eleitas. Não são aquelas que vão concretizar em ações aquilo que deve ser o bem comum. Não, são aquelas que são bem-falantes e aquelas que são bonitas. E, portanto, temos que alterar este paradigma. O poder político tem que mudar profundamente a forma de gestão do país e a forma de aquilo que é o interesse público. Almeida Santos, há muitos anos que se tem vindo a falar da escola para a inclusão social. Temos atingido esse grande desidrato que é, através da escola, incluirmos aqueles que estão nas franjas, nas fronteiras da pobreza. Também aí na escola, infelizmente, a escola é importante. A escola é importante, é uma grande via para a inclusão. Permite o conhecimento, e o conhecimento é chave do progresso. O conhecimento é chave. Agora, a escola... Nós não conseguimos chegar a dizer às pessoas que aquela, particularmente aos mais pobres, que aquela é uma via que eles têm para... Mas a escola também muitas vezes é um ferrete e é um carimbo. Por exemplo, a escola, e tal como depois de 25 de Abril, vamos comemorar o 25 de Abril depois da manhã, não sei quando é que este programa vai para o ar, mas nós estamos no dia 23. Mas só vai na sexta-feira. Então é já depois de comemorar. Mas entretanto vai-se comemorar o 25 de Abril e é preciso ter em conta que no 25 de Abril uma das grandes aspirações que foi concretizada durante algum tempo é que o ensino devia ser gratuito para todos. E o ensino gratuito para todos tem esta marca. Não há o carimbo das classes, não há o carimbo daquele que tem o escalão A e que é gratuito, e ele tem que ter o cartão do escalão A. E depois o outro que tem o escalão. Não se pode pôr carimbo nas pessoas. E a escola hoje, por exemplo, neste aspecto, tem os espaços onde há jovens que são eles muito propriamente violentos. Perfeitamente. Aliás, esse é outro problema. A escola devia ser, e tem de ser, a via para a inclusão, mas também tem que limar muitas de grandes imperfeições. É preciso termos em conta que ainda há pouco... No nosso tempo havia a bata e todos ficávamos iguais, era uma bata branca. Pois, a escola não pode discriminar. E está na Constituição, não devia discriminar, mas na prática discrimina. E não só discrimina... Aceita a discriminação. Exatamente. E como inclusivamente não consegue combater a saída para o caminho antissocial que caracteriza muito os nossos jovens. Todos os anos a Comissão Nacional para a Proteção de Crianças e Jovens em Risco divulga os seus relatórios anuais e no último relatório, o ano passado, estavam em acompanhamento em todas as comissões de proteção de crianças e jovens em Portugal 70 mil jovens. 70 mil! É muito. Neste país havia 70 mil sinalizados. E é preciso ter em conta que um jovem que está sinalizado numa comissão de proteção de crianças e jovens tem um carimbo. São os vizinhos que dizem aos filhos, olha, não andes com ele, olha, que ele já está na CPCJ. São as próprias crianças que interiorizam, que estão marcadas. Foram à CPCJ, tiveram que falar com o delegado do Ministério Público, com a técnica. Já há aqui uma interiorização de marginalidade. E quem entra na marginalidade depois é um caminho que pode continuar. E não se tem conseguido reverter isto. As CPCJ, que em termos ideais são instituições meritórias, mas que infelizmente não têm conseguido combater este fichamento, este carimbar da vida dos jovens. Tem que se também aqui repensar um outro modelo, e aqui as escolas são importantes. Tem que ter um espírito de tolerância muito maior para com os jovens. Não se pode pegar em qualquer coisa, uma pequena que seja, e sinalizar logo o jovem na CPCJ. E hoje há muita leviandade na forma como são sinalizados os jovens nas comissões de proteção de crianças e jovens. Mas aí também tem acontecido muitas vezes algumas críticas, porque são crianças que não quer dizer, foram dadas à CPCJ para serem fichadas, digamos assim. A CPCJ não fez o seu agendamento e depois houve incidentes sobre essas crianças. Portanto, temos sempre aqui... Porque as CPCJs têm recursos humanos insuficientes.
porque criaram CPCJs em todos os municípios. E alguns que têm mais. O Porto tem 3, Gaia também tem 2, e Lisboa, Sintra tem mais do que uma no município. Agora não foram dotadas de meios humanos. E, portanto, as técnicas não têm condições para ter o tempo suficiente para definir para cada jovem que lá aparece qual é o melhor percurso, qual é a melhor ação. Elas estão sobrecarregadíssimas de processos. Cada técnica, há CPCJ, em que as técnicas têm 300, 400, 500 processos. Como é que se pode gerir 500 jovens que estão numa situação que precisam de uma atuação urgente e imediata? Ora, aqui o que é que acontece? Há, certamente, um trabalho insuficiente que faz com que depois aconteça aqueles casos que nós vemos na comunicação social de pessoas que estavam sinalizadas, crianças que estavam sinalizadas na CPCJ, mas que acabaram por entrar em vias muito más, porque a CPCJ não conseguiu fazer o seu trabalho. Uma das... Quer dizer, embora hoje já comece a não ser tão verdade quanto isso, mas há uma conotação muito séria de que a maioria dos reclusos provém das camadas mais pobres, não é? Com exceção dos corruptos que já começam a estar nas cadeias. Vão lá um bocadito. O que é que se... Vamos lá um bocadinho. O que é que se passa com os reclusos? O que se passa é o seguinte, como é fácil. Aliás, os reclusos não têm dinheiro para pagar um bom advogado. O problema que se coloca no nosso ordenamento jurídico. Mas será que, por exemplo, Almeida Santos, será que a redução das penas, como está a defender o atual governo, pode ser uma solução? Que não tenha havido, não houve redução de penas, o Código Penal é o mesmo. Não houve alteração nas penas. O que houve foi uma intenção que está a ser concretizada de fazer com que aquelas penas que eram cumpridas aos fins de semana passem a ser cumpridas por permanência na habitação com pulseira eletrónica. E aqui o Estado só ganha, porque eles deixam de custar dinheiro à prisão. Portanto, aqui há um fator económico. Há um objetivo economicista e que não se assume publicamente. Esta medida foi tomada também porque o Estado ganha dinheiro em ter as... Mas isso aí, infelizmente, a solução tem sido esta ao longo dos anos, nas celas em que só devia haver 2, põe-se mais uma cama e passam a ter 3. E para 3 ou 4, exatamente, e é o que acontece. O que acontece é que a maioria dos presos são pobres porque no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, que é complexo, é preciso conhecê-lo bem, sempre que alguém cai na alçada do sistema de justiça. E os bons advogados custam muito dinheiro. E, portanto, os ricos, e até os corruptos, têm bons advogados que conhecem todas as vírgulas da lei e conseguem ou não... A maioria deles estiveram na sua execução, não é? Exatamente, foram eles que fizeram as leis. Ou não são sequer presos, ou quando são presos estão lá meio dúzia de dias, ou meio dúzia de meses, ou pouco mais, e depois acabam por sair, porque há sempre uma provisão qualquer na lei que diz que ele já está recuperado, já interiorizou a pena, tem condições cá fora que lhe permitam refazer a sua vida sem voltar para a criminalidade, etc. O pobre, primeiro, não tem advogado constituído. Quando vai responder ao tribunal é nomeado um advogado oficioso naquele momento. Não tem advogado constituído, que toma conta do processo naquele momento. E raro é o advogado que pede ao juiz para que adie o julgamento para que ele aprecie profundamente o processo. Não, normalmente aceita fazer. E portanto, vai ser mal defendido. Depois, durante a execução da pena, quando são apreciadas as condições para saídas precárias e liberdade condicional, é preciso um advogado para ir acompanhando. E a maior parte das pessoas nem sabe, nem tem advogado, é preciso fazer um requerimento à Segurança Social para que seja nomeado um advogado oficioso. Tenho muitos casos de reclusos que já tiveram, estão a cumprir pena 5, 6, 7 anos e já tiveram uma dúzia de advogados. Porque o advogado chega à cadeia e vê que isto é um processo muito complicado, etc. E passado umas semanas o recluso recebe uma carta do advogado a pedir escusa. Não é? Do processo. E depois vai-se demorar mais uma série de meses para que nomeie outro advogado. E, portanto, quando são casos, e normalmente os casos são sempre complicados e obrigam a algum tempo de estudo, quando são reclusos que não têm dinheiro para pagar o advogado,
é evidente que o recluso vai ficar na cadeia até aos 2/3 ou 3/4 da pena. E, portanto, não tem liberdade condicional antes disso. Mas hoje as cadeias também, para além da superlotação, também têm fracos recursos humanos, que pelo menos reclamam mais. Sim, nós temos as cadeias, nós temos 49 cadeias em Portugal. Há 49 cadeias. E psicólogos do quadro há 18. Há cadeias que recorrem a psicólogos contratados a recibo verde a pagar 5 euros a hora. Portanto, e mais, ainda por cima, os psicólogos não estão lá em atividade liberal, são psicólogos em empresas de trabalho temporário. Que um mês no meio um psicólogo a ganhar 5 euros a hora, um psicólogo mais dia menos dia arranja um emprego melhor, deixa de ir à cadeia, vai outro psicólogo iniciar o trabalho. E acontece que o novo psicólogo não conhece o processo daquele preso, vai ter que retomá-lo de início. É por isso que se diz, e o próprio Estado assume isso, que a reinserção social falha em Portugal. Não há reinserção social. Não há. Pode-se dizer que não há. O modelo, tal como está montado, agora é uma promessa de aumentar os quadros de médicos e de psicólogos, mas é promessa para já. Os médicos. Mas é promessa. Ainda não se viu. É promessa. Ainda é promessa. Ainda não entraram. Mas essas coisas têm que ser concretizadas. Só quando eu os vi lá na prisão. Porque já ao longo de muitos anos já vi muitas promessas. Até porque é um caso que nós falamos de um jovem que está preso, que tem uma lesão no joelho e que há mais de um mês que não com a lesão e nunca foi fazer uma radiografia. Portanto, isto é demonstrativo de que de facto é preciso. Sim, porque neste estabelecimento prisional não há um médico permanente. E é um estabelecimento prisional com mais de 500 pessoas. E é um médico que vai lá fazer umas horas e que quando chega lá tem sempre a ver. Há reclusos que dizem que o médico nem olha para eles. E eles queixam-se, o médico está a ver o processo, queixa, e depois olha, então você vai tomar isto assim, assim. E passado 5 minutos o recluso está fora do gabinete médico. Almeida Santos, o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu tenho agora aqui duas questões para abordar sobre Gondomar, com que normalmente encerro os programas. E queria aqui falar uma situação positiva, começava por uma situação negativa, que é a questão do saneamento básico na freguesia de Melres, onde as pessoas, depois de estar instalado, de a obra estar no terreno, são chamados a pagar ramais a preços estupidamente altos. E, portanto, chamava a atenção da Câmara Municipal de Gondomar para, de facto, dentro das suas possibilidades, minimizar os efeitos desta realidade que afeta os habitantes, os moradores na zona de Mel, na freguesia de Melos e Medas. Também queria aqui dar uma nota positiva à Câmara Municipal de Gondomar pela obra da qualificação do centro do centro do Conselho, criando a Praça do Cidadão, onde estão instalados vários serviços, onde o cidadão pode contactar, pode estar junto ou saber avaliar, saber os processos que estão nas suas mãos, ter acesso a serviços públicos e que, de facto, é algo que dignifica e que ajuda a relação entre o município e os seus municípios. Também, por último, aqui dar nota muito positiva ao trabalho continuado da política cultural do Conselho de Gondomar. De facto, o vereador com o ploro da cultura tem vindo, desde que tomou posse, há cerca de 5 anos, 4 anos e meio, tem vindo, de facto, a desenvolver um trabalho muito meritório na planificação cultural. E hoje Gondomar tem, de facto, no seu dia-a-dia, ações culturais muito interessantes, quer com debates. O último que vi foi com José de Lima Maltês. Hoje terá cá o Dr. Adriano Moreira. Portanto, para além da diversidade, tem sido
generoso na forma como se apresenta às pessoas. Para além de outras atividades que vão para o teatro, portanto, tanto quanto julgo saber, estando a criar uma companhia residente e não só, quer dizer, também as exposições que têm sido bastante boas, como também as grandes tertúlias de poesia, que é outro momento muito interessante que se passa no Conselho de Gondomar. E chegou o nosso fim. Muito obrigado, Almeida Santos, por estar connosco. É sempre um prazer. Deixava já agora, se me permite, no final, um repto, já que estamos aqui no município de Gondomar e vimos aqui algumas iniciativas louváveis, e este repto vem na linha do programa que acabamos de fazer. É que se fizesse um estudo, freguesia a freguesia, de quantas são as pessoas que em Gondomar não têm água ou luz em casa por razões económicas. Isto é fácil de fazer, basta perguntar aos serviços que gerem estes bens, por códigos postais, e eles dizem quantas pessoas, para se ter uma noção da dimensão do número de pessoas que estão a viver em condições que não são dignas. E, portanto, provavelmente isto também depois permitiria ao município direcionar melhor a sua política de apoio social. Muito obrigado, foi um prazer. Boa noite. Pensar política. Obrigado. Até para a semana.